Fala pessoal, você sabia que no movimento circular e uniforme não existe a aceleração escalar, só existe a aceleração centrípeta? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, continuando a nossa revisão de movimento circular e uniforme, a gente vai falar sobre a aceleração centrípeta. Pessoal, a palavra centrípeta era uma palavra que substitui uma frase inteira. Ao invés de se dizer dirigida para o centro, a gente usa a palavra centrípeta, beleza? Então quer dizer que a aceleração centrípeta, ela é uma aceleração que a cada instante ela está apontada, ela está dirigida para o centro da trajetória. Tudo bem? Pessoal, quando uma partícula ela descreve uma curva qualquer, aparecem dois tipos de aceleração, que é a chamada aceleração tangencial, também chamada de aceleração escalar. Essa aceleração ela está ligada à variação no módulo da velocidade. Então, sempre que o módulo da velocidade ela varia, aparece a aceleração escalar. E a aceleração centrípeta ela está ligada a uma variação, mas na direção da velocidade. Então, a condição para que exista uma aceleração centrípeta é que a direção da velocidade tem que variar. E a condição para que exista uma aceleração tangencial ou a aceleração escalar é que o valor da velocidade varie. Ora, gente, como o movimento que a gente está trabalhando é um movimento circular e uniforme, ora, se o movimento é uniforme, embora a trajetória seja circular, mas se o movimento ele é uniforme, então quer dizer que o módulo da velocidade permanece constante. E se o módulo da velocidade é constante, a aceleração tangencial ou a aceleração escalar, ela vale zero. Mas se a cada instante a direção da velocidade varia, essa é a condição para que surja a chamada aceleração centrípeta. Beleza? Então não vá confundir as coisas. Olhe de novo. Perceba que o valor da velocidade permanece constante. Então, se aqui é 10 metros por segundo, aqui é 10 metros por segundo, aqui é 10 metros por segundo. Se o valor da velocidade permanece constante, a aceleração tangencial ou a aceleração escalar vale zero. Mas observe que a cada instante a direção da velocidade varia. E se a direção da velocidade está variando, essa é a condição para que apareça a chamada aceleração centrípeta. Beleza? Então, nesse movimento, no movimento circular e uniforme, a aceleração tangencial vale zero, mas existe uma aceleração centrípeta. Como eu te disse, a aceleração centrípeta, veja, a cada instante ela está dirigida para o centro da trajetória, tá? Então, a aceleração centrípeta nesse ponto, ela estaria aqui, ó. A aceleração centrípeta nesse instante, ela estaria aqui, ó. A aceleração centrípeta nesse instante, ela estaria aqui, ó. A cada instante, ela está apontada para o centro da trajetória, tá certo? A aceleração centrípeta, ela tem um apelido,
ela é chamada de aceleração normal. Normal porque, ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Veja, a aceleração centrípeta, ela é sempre perpendicular à aceleração, à velocidade vetorial da partícula, tá certo? E pelo fato dela ser sempre perpendicular à velocidade vetorial, por isso que ela pode ser chamada também de aceleração normal. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então veja. Nonato, como é que se calcula o módulo da aceleração centrípeta? A gente pode demonstrar que o módulo da aceleração centrípeta vai ser dada por V ao quadrado sobre R, tá certo? Então você pode calcular o módulo da aceleração centrípeta jogando nessa relação. Tudo bem, pessoal? Mas em aulas passadas, quem tiver dúvida, é só clicar no card bem aqui. A gente viu que a linha está ligada ao ângulo através do raio. Traduzindo do português para o fisiquês, nós temos a linha, o módulo da velocidade linear, está ligada ao ângulo, módulo da velocidade angular, através do raio, Nós deduzimos essa relação. Tudo bem? Você pode pegar esse cara e substituir bem aqui, Então, se você substituir a nossa relação, ela fica assim, olha. O módulo da aceleração centrípeta vai ser igual a V, só que V é ômega-R. Aonde aparece esse V, eu coloco o seu valor, que é ômega-R, só que ômega-R elevado ao quadrado, e tudo isso sobre R, não esquecendo que R é o raio da trajetória, beleza? Então daqui você tira, que a aceleração centrípeta, ela vai ser igual, aqui vão os 2 ao quadrado, então fica ômega ao quadrado, vai ficar R ao quadrado, e tudo isso sobre R. Como R ao quadrado é R vezes R, então eu posso cortar um R aqui de cima com um R aqui de baixo, daqui você tira que o módulo da aceleração centrípeta, ele também pode ser dado por essa expressão. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, olha, aqui você calcula o módulo da aceleração centrípeta em função da velocidade escalar ou velocidade linear. E aqui, você calcula o módulo da aceleração centrípeta em função da velocidade angular. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um printzinho, para você fazer seu estudo. Daqui a pouco eu volto para resolver só uma questãozinha fazendo a aplicação disso aqui, tá? Então, para fazer uma aplicação do que acabamos de ver. Olha só. Uma partícula descreve uma trajetória circular de raio igual a 2 metros, com velocidade escalar constante é igual a 6 metros por segundo. Determine um módulo da aceleração tangencial e um módulo da aceleração centrípeta. Beleza? Então, bora lá. Bora resolver o item A. No item A, eu quero saber qual é o módulo da aceleração tangencial. A aceleração tangencial, ela também é chamada de aceleração escalar. Veja, nós vimos na parte teórica que essa aceleração tangencial, ela está ligada à variação do módulo da velocidade. Ora, pessoal, se o módulo da velocidade permanece constante, isso quer dizer que a aceleração, que o módulo da aceleração tangencial é igual a zero.
A aceleração tangencial é nula porque não existe variação no módulo, no valor da velocidade escalar. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Agora, como a trajetória é uma trajetória circular, isso quer dizer que a cada instante a direção da velocidade varia. E essa é a condição para que você tenha a chamada aceleração centrípeta. Beleza? Então nós vimos que para calcular o módulo da aceleração centrípeta, basta você jogar nessa relação, ó, V ao quadrado sobre R. Tá certo? É claro que eu estou usando essa expressão porque a velocidade que me foi dada foi a velocidade escalar. É claro que se ele tivesse me dado a velocidade angular, qual é a expressão que eu usaria? Isso, ômega ao quadrado multiplicado pelo raio. Beleza? Mas como foi me dado a velocidade escalar, então eu posso jogar nessa relação. Então, olha que você tira aqui, o módulo da aceleração centrípeta vai ser igual. O módulo da velocidade escalar vale 6, só que 6 ao quadrado, e tudo isso dividido pelo raio. Só que o raio vale quanto? O raio da trajetória vale 2 metros. Daqui você tira que a aceleração centrípeta ela vai ser igual 6 ao quadrado. Isso aqui vai dar 36 e tudo isso sobre 2. 36 dividido por 2. Então quer dizer que o módulo da aceleração centrípeta vale quanto? 18 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para você refazer essa questão. Bom, continuando a nossa revisão de movimento circular e uniforme, a gente vai falar no princípio da transmissão dos movimentos. Aqui nesse caso, a gente tem 2 casos a considerar. Quando as polias elas estão acopladas em eixos diferentes, como você vê nessas figuras, e quando as polias elas estão acopladas em um mesmo eixo que já a gente vai estudar, tá certo? Então a gente vai ver esse primeiro caso, que é o caso em que as polias elas estão acopladas em eixos diferentes. Então olha lá. Nós temos aqui, pessoal, 2 polias. Essas 2 polias, elas estão acopladas em eixos diferentes e elas estão ligadas por uma correia de modo que não haja deslizamento, tá certo? É claro que na prática, para você evitar esse deslizamento, a gente coloca essas rodas aqui com dentes, que são as rodas dentadas, e a gente coloca isso aqui, ó, uma corrente, como por exemplo, a coroa e a catraca de uma bicicleta. Tudo bem? Ora, perceba que quando as polias elas estão interligadas, veja, por uma correia, as 2 polias elas giram no mesmo sentido. Agora, se você tiver essa situação em que as 2 polias elas se tocam, o que é que você percebe? Que as 2 vão girar em sentidos opostos, beleza? Então, ó, ligadas por uma correia, elas giram no mesmo sentido. E se elas estão encostadas uma na outra, elas vão girar em sentidos opostos, beleza? Aqui, pessoal, ó, mais do que nunca, é necessário que essas 2 polias, essas 2 rodas, elas sejam dentadas, né? Para que os dentes se encaixem e isso evitar o deslizamento entre elas. Beleza? Bom, aí você pergunta assim... Mas Leonardo, o que é que eu preciso saber disso aí? Pessoal, todos os pontos dessa correia, elas têm algo em comum. O que é que elas têm em comum? A mesma velocidade escalar. Tá certo? Então,
todos os pontos dessa correia, elas têm a mesma velocidade escalar. Então, se eu chamar esse ponto aqui de ponto A, e se eu chamar esse ponto aqui de ponto B, então quer dizer que nesse ponto A, na correia, mas que está na periferia dessa polia, se eu quiser representar a velocidade escalar, ela é representada dessa maneira, lembra? É por isso que essa velocidade, ela também pode ser chamada de velocidade o quê? Tangencial, para você se lembrar que a cada instante ela é tangente à trajetória. E aqui nesse ponto, veja, a velocidade escalar ou velocidade tangencial, ela estaria representada dessa maneira, né? Não esquecendo que essa velocidade a cada instante ela é tangente à trajetória. Tudo bem, pessoal? Então, se você fizer a igualdade, a expressão fica assim, olha. Um módulo da velocidade escalar no ponto A é igual ao módulo da velocidade escalar no ponto B. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Agora, a gente viu, aí é necessário que você tenha assistido a todas as aulas de movimento circular e uniforme, a gente viu que para eu achar essa velocidade, que velocidade é essa? É a velocidade tangencial na correia. Mas essa velocidade é a mesma velocidade em um ponto periférico dessa polia. E a gente viu em aulas passadas que a velocidade escalar ou velocidade linear, ela vai ser dada por 2π vezes o raio multiplicado pela frequência. Tá certo? 2πr vezes a frequência. Aqui eu vou colocar, né, o A, porque eu estou me referindo a esse ponto A. E a velocidade escalar nesse ponto B, ela vai ser dada por 2πr multiplicado pela frequência. Tudo bem, pessoal? Posso cortar, ó. Posso simplificar cortando esses 2π com esses 2π, ó. Então, aqui você tira aqui RA vezes FA vai ser igual a RB multiplicado por FB. Trocando em miúdos, nessa situação ou nessa situação, a gente, pela expressão, percebe que o produto do raio pela frequência permanece constante. Se o produto do raio pela frequência permanece constante, isso é lógico, né? Se RA/FA é igual a 10, RB vezes FB, quanto é que dá? 10. É isso que quer dizer essa igualdade. Então, o produto do raio pela frequência permanece constante. E daqui você tira aqui a frequência, ela vai ser a constante, como esse cara está multiplicando. Passa para cá dividindo. E se você está ligado em suas aulas de matemática, daquela base matemática, isso aqui é a cara de uma relação que inversa. Então veja que nesse caso a frequência e o raio são grandezas inversamente proporcionais. Isso aqui é lógico, gente. Isso aqui é lógico, veja. Se esse raio é o dobro desse raio, então quando essa polia der uma volta, essa aqui vai ter que dar 2 voltas. Se esse raio é o triplo desse raio, então quer dizer que se esse cara der uma volta, esse aqui vai ter que dar o quê? 3 voltas. Então veja que a polia que tem um raio menor é aquela que possui o quê? Uma frequência maior, provando que nessa situação o raio da polia e a frequência de giro são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Tudo bem, pessoal? Não esquece, olha, essa relação que a gente acabou de deduzir, ela vale para polias acopladas em eixos diferentes.
que é exatamente essa situação e essa situação aqui. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para daqui a pouco a gente fazer uma aplicação disso aqui, beleza? Bom, então vejamos aqui um pequeno exemplo. Olha só. Na figura abaixo, o raio de A é 10 centímetros, o raio de B vale 20 centímetros, né? São duas polias A e B acopladas em eixos diferentes. Sendo 40 RPM a frequência de A, eu quero saber quanto é que vale a frequência de B, tá certo? Bom, a gente acabou de ver a parte teórica desse assunto e a gente viu que quando as polias elas estão acopladas em eixos diferentes, vale essa relação aqui, ó. Raio de A, frequência de A, vai ser igual ao raio de B multiplicado pela frequência de B. Então, bora lá. Veja. O raio de A vale 10 vezes a frequência de A vale 40 RPM. O raio de B vale 20 centímetros e a frequência de B eu quero determinar. Um aluno mais atento, ele pode falar assim, mas peraí, Leonardo, peraí, tu estás misturando centímetro com RPM, isso aí não está a maior bagunça. Veja, pode perceber que o raio, e realmente ele está em centímetro. Então quer dizer, olha, que esse raio aqui, ele está em centímetro, esse raio, ele está em centímetro. O centímetro daqui corta com o centímetro daqui. Então eu já assumi com centímetro. Como essa frequência ela está em RPM, então quer dizer que o resultado eu vou encontrar em RPM. Aí você pergunta assim, Mas, Renato, e se ele quisesse a resposta em hertz? de duas uma. Ou você transformava esse cara aqui para hertz e encontra a resposta em hertz, ou você acha a resposta em RPM e no final transforma para hertz. Não se esqueça que a gente viu em aulas passadas que para passar de RPM para hertz, basta você dividir por 60. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então, bora lá. Posso cortar esse zero com esse zero aqui, ó. Então vai ficar 40, que é igual a 2FB, da onde você tira que a frequência de B, jogando esse cara para cá, dividindo, vai dar 20. 20 o quê? Se eu estou usando a primeira frequência, a frequência de A em RPM, então eu vou encontrar a frequência de B também em RPM. Tá certo? E não esquecendo que se você quisesse a resposta em hertz, bastava pegar esse resultado e dividir por 60. Beleza? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para refazer a questão. Já já eu estou voltando. Bom, a gente vai ver agora a situação em que as polias elas estão acopladas em um mesmo eixo. É o que você percebe aqui, ó. São duas polias de raios RA e RB e elas estão presas, elas estão acopladas em um mesmo eixo. Logicamente, esse eixo está girando. É claro que se esse eixo gira, logicamente, como as duas polias estão presas a ele, essas duas polias também elas vão girar. Isso é claro. É o que acontece, por exemplo, no caso de uma bicicleta, entre a catraca e a roda traseira. Elas estão acopladas em um mesmo eixo. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é fácil perceber o seguinte, olha. Esse eixo, ele está girando. Como essas duas polias estão presas a esse mesmo eixo, elas também giram, tá certo? Isso quer dizer, pessoal, que se essa primeira polia, ela descreve esse raio aqui, ó, descreve um ângulo θ, o raio dessa aqui, ó, ela também vai descrever o mesmo ângulo θ. Tá? Todas as duas estão presas no mesmo eixo. Então, quando o eixo gira,
essas duas polias vão girar juntas com ele, vão girar ao mesmo tempo. Ora, se esses dois raios eles descrevem um mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, então eles têm o quê? A mesma velocidade angular, né? Lembra? A velocidade angular é o ângulo dividido pelo tempo. Então, nessa situação, pegou a questão. Se você perceber que as polias elas estão acopladas no mesmo eixo, já sabe que a velocidade angular ela é a mesma para todo mundo, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, a velocidade angular de A vai ser igual à velocidade angular de B. Nós vimos que a velocidade angular ela vai ser 2π multiplicado pela frequência. Da mesma maneira, ó, a velocidade angular de B vai ser 2π multiplicado pela frequência. Nonato, cadê o raio? Nota que o raio não aparece aqui, né? O raio aparece na equação da velocidade escalar ou linear, que é 2πr multiplicado pela frequência. Velocidade angular é apenas 2π multiplicado pela frequência. Então eu posso cortar, veja, posso simplificar esse 2π com esses 2π, ó. Então daqui você tira aqui, a frequência de A vai ser igual à frequência de B. É claro que se a frequência é a mesma, então logicamente o período também vai ser o mesmo, né? Porque se é a mesma frequência, logicamente será o mesmo período. Então pegou uma questão teórica, percebeu que as polias elas estão acopladas em um mesmo eixo, tu já sabes o que vai fazer. Ou você iguala as velocidades angulares, ou você iguala as frequências, ou você iguala os períodos. Beleza? Então já sabe, né? Princípio da transmissão dos movimentos. Dois casos. Primeiro caso, as polias estão acopladas em eixos diferentes. Não te esquece que pontos periféricos dessas polias têm a mesma velocidade, o quê? Escalar ou linear. Lembra? Daí surgiu aquela relação RA-FA igual a RB-FB. Agora, se as polias estiverem acopladas em um mesmo eixo, o que é que você iguala? A velocidade angular, ou a frequência, ou o período. Tudo bem, pessoal? Então, pegue uma bicicleta, provavelmente você deve ter uma em casa, ou seu colega, ou um parente seu, analise coroa e catraca. Elas estão acopladas em eixos diferentes. Agora, a catraca e a roda traseira, elas estão acopladas em um mesmo eixo. Tudo bem, pessoal? Eu espero que você tenha gostado. Eu vou sair da frente para você dar um print, para você estudar depois. Um grande beijo.